Título 3. Da organização do município. Capítulo 1. Artigo 6º, nós estamos agora. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Salvo as exceções previstas nesta lei orgânica, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuição e a quem for investido na função de um deles, exercer a de outro. O município exerce sua autonomia especialmente ao elaborar e promulgar a lei orgânica, legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual no que couber, eleger o prefeito e o vice-prefeito e os vereadores, organizar o seu governo e administração. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão. O distrito de Belo Horizonte é a sede do município e lhe dá o nome. Depende de lei a criação, organização e supressão de distritos ou subdistritos, observada quanto àqueles a legislação estadual. Capítulo 2. Da competência do município. Artigo 11. Compete ao município prover a tudo quanto respeito ao seu interesse local. Compete ao município, entre outras atribuições, manter relações com a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os demais municípios, organizar, regulamentar e executar seus serviços administrativos, firmar acordo, convênio ou ajuste e instrumentos congêneres, difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia, proteger o meio ambiente, instituir e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar as suas receitas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes trimestralmente. Organizar e prestar, diretamente ou mediante delegação, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Fixar os preços dos bens e serviços públicos. Promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do parcelamento da ocupação e do uso do solo urbano. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor sobre sua aplicação. Desapropriar bens por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social nos casos previstos em lei. Estabelecer servidões administrativas necessárias à relação de seus servidores, inclusive os prestados mediante delegação, e em caso de iminente perigo ou calamidade pública, ocupar e usar de propriedade particular bens e serviços, assegurada indenização ulterior se houver dano. Estabelecer o regime jurídico único de seus servidores e os respectivos planos de carreira. Constituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos da Constituição da República. Associar-se a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico e social, mediante convênio previamente aprovado pela Câmara para a gestão sob planejamento de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. Cooperar com a União e o Estado, nos termos de convênio ou consórcio previamente aprovados pela Câmara, na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local. Participar, autorizado por lei, da criação de entidade intermunicipal para a realização de obra, o exercício de atividade ou a execução de serviço específico de interesse comum. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte de gênero alimentício e produto farmacêutico destinados ao abastecimento público, bem como de substância potencialmente nociva ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. Licenciar a construção de qualquer obra. Licenciar estabelecimento industrial, comercial,
prestador de serviços similares e cassar o alvará de licença dos que se tornarem danosos ao meio ambiente, à saúde ou ao bem-estar da população. Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos referidos no inciso anterior. Regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, inclusive o de papéis e de outros resíduos recicláveis. Interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e as que apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva. Regulamentar e fiscalizar a instalação e o funcionamento de aparelhos de transporte. Licenciar e fiscalizar nos locais sujeitos ao seu poder de polícia a fixação de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. Regulamentar e fiscalizar na área de sua competência os espetáculos e os divertimentos públicos. Estabelecer e impor penalidades por infrações e suas leis e regulamentos. É competência do município comum à União e ao Estado. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e da instituição democrática e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e o saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos fatores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Capítulo 3. Do domínio público. Artigo 14. Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Pronto, capítulo 3 é só esse.